Mais uma vez, boa noite a todos, aos meus familiares, à minha esposa, meus amigos, à Guarda Municipal, a todos os jornais. Queria destacar nessa minha primeira fala, justo um agradecimento especial. A questão da eleição, nessa última, pode parecer que está distante, mas para a gente que vive a questão política, não é? Ela é muito próxima ainda. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa é que, de fato, a política faça parte do dia a dia das pessoas. Não só a política pública, a política social, mas a política partidária também. Não é? É justo que a gente reconheça aqueles que trabalharam. Quando a gente enxerga política partidária como um grupo de pessoas que, através de um bem comum, se unem para que a cidade seja melhor, eu quero agradecer aqui, e no nome da Carol, que está presente, especialmente aqueles que concorreram com a gente no PDT. Aqui o Calu Donato também, o Getúlio. Foi uma campanha muito difícil, não é? Pode parecer estranho, mas muitos dos meus amigos, a primeira pergunta que me faziam é: você vai entrar na política mesmo? Você tem certeza? E, ao mesmo tempo, quando a gente se propõe a participar da política, a gente tem nas nossas famílias essa ancoragem, não é? Então eu quero aqui contar rapidamente para que vocês conheçam o Sandro e Rebeca, não é? A minha família vem de São Roque para Vinhedo, através do meu avô, que era especialista em uva, e lá nos idos de 68, 69, ele foi convidado para vir para Vinhedo, já como um visionário. Eu era pequeno, não me lembro, mas todos aqueles que o conheciam em Vinhedo viam a alegria do seu Alício Rebeca, que trabalhou tanto tempo na Casa da Lavoura. Então, por isso que foi nas moções, eu fiz questão de destacar para a gente não perder a nossa história, não é? Aí, como todo bom jovem, meu pai não quis seguir a carreira do meu avô, meu pai foi ser contador. E aí, acho que em 73 ou 74, começou a trabalhar na Carburundo. A Carburundo ainda era aqui no centro, não é? Trabalhou 32 anos na Carburundo. Naquela época, ele dizia assim: a Carburundo me deu tanta coisa, e eu, jovem estudante, já naquele, talvez, a veia de esquerda, que alguns ainda têm um horror em entender que ela fez bem para o país, na veia de esquerda eu dizia para o meu pai: pai, a fábrica não te deu nada, foi você que conquistou tudo isso. E assim começa a minha carreira política. Fui fazer colégio técnico em Campinas, fiz petroquímica, e entendi um pouquinho de como é importante o técnico para as empresas. Lá em 91, 92, a gente já tinha vários convites, e eu lembro bem de uma professora que era uruguaia dizendo isso: o Brasil tem um potencial humano que poucos países do mundo têm. E a gente enxerga esse potencial humano, não é? Nas pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa de bem para a cidade. Passado, encurtando a história, até porque não é a intenção ficar relembrando esses fatos à toa aqui, mas para vocês entenderem o que é que eu posso ajudar a cidade. Eu fiz o colégio técnico de petroquímica e depois eu entrei um colégio muito forte, não é? Período integral, das 7h30 às 6 da tarde, de segunda a sexta, de sábado das 8 ao meio-dia. E naquela época, como adolescente, jovem, eu não entendia um pouco, ficava até meio com raiva do meu pai, né? Por que ele me faz estudar tanto? Eu tinha um sonho de jogar futebol, como a grande maioria dos jovens, joguei um pouquinho no Guarani, e aí rapidamente eu entendi que eu tinha que fazer colégio técnico mesmo. Ficava muito de reserva, e aí na época o Linto era técnico ainda. E eu lembro da última vez que eu decidi mesmo, a gente saía do treino terça e quinta, foi quando ele pegou eu eu não vou citar o nome dos meus amigos, preciso perguntar para eles, mas ele nos pegou na padaria, ficava a tarde inteira correndo, e aí chegava na padaria, comia um sonho gigante, assim. E aí ali eu pensei: não, preciso estudar de fato. Fiz o colégio técnico, prestei uma faculdade, graças ao esforço do meu pai e da minha mãe. Fiz a Universidade Federal de São Carlos, eu fiz engenharia de produção. Minha mãe, ela tem o antigo estudo básico, vamos chamar assim, e aquilo que eu sei de matemática e o engenheiro que eu me tornei, eu agradeço a ela. Que não tinha essa conversa, não, de será que eu posso fazer? Minha mãe sabia muito bem qual era o final da história, então eu me esforcei bastante. Dentro já da faculdade, eu tive a oportunidade de começar a me envolver em projetos sociais, isso já em 94, 95, e eu comecei a entender um pouco que o projeto social ele é mais do que um bom resultado para a cidade. Quando a gente consegue entender que a gente tem aprendizado muito grande quando a gente ajuda alguém, a gente começa a formar o nosso caráter, não é? E eu contei toda essa historinha aí para vocês entenderem um pouquinho. Qual é a minha
proposta para a cidade de Vinhedo. A gente tem escutado muito isso, não é? Como que vai ficar a política, como vai ficar a cidade? Então, eu tenho muito claro comigo que todo respeito é necessário, todo respeito. Você pode ter qualquer tipo de adversário, você pode ter pensamentos diferentes, e eu vou lutar para isso aqui, tanto para a minha fala, quanto para aquilo que eu ouvi também, não é? A gente tem saído na cidade, muitas pessoas têm usado essa frase. Ah, mas vocês lá, vereadores, têm que resolver o problema. E eu fico triste quando a gente perde uma oportunidade de conscientizar as pessoas. De fato, a responsabilidade dos vereadores é muito clara, não é? E aqui a gente tem uma casa muito experiente, que me acolheu muito bem, agradeço aos funcionários da casa. A gente tem uma oportunidade muito grande de fazer uma política diferente, mas é necessário que cada um consiga enxergar o seu espaço, a sua voz e a sua vontade. O que eu tenho como proposta clara para a cidade de Vinhedo, eu destaquei em 8 passos, vamos chamar assim. São 8 caminhos que eu gostaria de poder ajudar a cidade. O primeiro deles é a questão da fiscalização. Quando a gente fala de fiscalização, é mais do que a gente ver um resultado ruim e criticar um resultado ruim. Eu acredito que a fiscalização verdadeira, que tenha um resultado positivo para a Câmara de Vereadores, é uma fiscalização preventiva, vamos chamar assim. Não é? A prevenção do conceito de manutenção é aquilo que você se antecipa. Então, a fiscalização preventiva talvez seja o caminho para a gente melhorar a nossa cidade, não é? O Executivo, como poder... não me fugiu a palavra, mas que tem o seu papel, claro, não é? Porém, nós, como legisladores, temos o dever de dar essa sugestão. O Executivo precisa escutar o Poder Legislativo. É necessário que o Executivo escute as propostas da cidade. O Poder Executivo eleito democraticamente precisa, de fato, agir democraticamente. O segundo ponto é educação e qualidade. No meio dessa história aí, quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei a engenharia, eu percebi que, durante a engenharia, eu precisava de uma verba extra, não é? Meu pai sempre trabalhou em empresa, a gente não tinha um poder aquisitivo muito grande, naquela época era mais difícil, então eu lembro que eu conseguia vir de São Carlos para Vinhedo, algumas vezes, pedindo carona na estrada, isso 30 anos atrás. Quem tem coragem hoje de deixar um filho pedindo carona na Washington Luiz? Não é difícil. Porém, aquilo me fez um alerta. Dentro da universidade, vários alunos mais velhos acolhem os mais novos através de uma aula, não é? E assim eu quis pagar essa dívida com a cidade de Vinhedo. Eu nunca precisei pagar os meus estudos, com muito esforço, com muita clareza, mas é claro que hoje é muito mais difícil. Então, eu dou aula hoje no CEPROVI, e aí me dá vergonha de falar o que eu vou falar agora, mas o salário de professor só perturba o meu imposto de renda. A gente começa a entender por que os grandes profissionais, não por orgulho nem nada disso, mas por mérito. Se você pedir para um diretor de uma empresa vir fazer uma palestra para você, ele até vem. Se você pedir um compromisso dele, falar assim, ó, deixa de ser diretor e vem ser professor, a gente vai ter dificuldade de encontrar essas pessoas. Então, a educação com qualidade, que eu quero lutar para a cidade, é uma educação ampla. É uma educação que, de fato, a gente possa ter orgulho daqui 10, 20 anos, encontrar um jovem na rua e falar assim, olha, eu fiz colégio municipal em Vinhedo, eu estudei na escola de Vinhedo e hoje eu posso ter um curso de engenharia, advocacia, etc, etc. Terceiro ponto, as ações sociais. Está na minha veia a questão das ações sociais. Não é? Eu comecei a fazer pastoral em Campinas, na Fraternidade Toca de Assis, talvez vocês já tenham visto, são os toqueiros, não é? Que eles usam aquele dingue marrom com o cabelinho cortado chamado tonsura, que se imitam em São Francisco. Eu fui há 25 anos atrás, a primeira vez fazer uma visita, e eu fui de motorista só. Fui levar minha esposa, os meus afilhados, eu fui lá só de motorista, eu nem queria ir, confesso. Era um sábado de manhã, eu falei, o que eu vou fazer lá? E eu descobri que o meu dom tinha que ser colocado em prática. Eu tentei varrer a casa, não consegui. Tentei cuidar dos curativos, não foi possível. Fui para a cozinha, só sujei todas as panelas. E aí eu fui fazer o que eu sabia de melhor. Como eu brinco no meu livro Como Ser Humilde Mesmo Sendo Melhor, que é impossível acontecer isso, fui lá contar a história para os irmãos de rua. E lá eu conheci muitas histórias que me fizeram pensar. Fazendo uma estatística aí, cerca de 95% das pessoas abandonadas nas ruas têm famílias.
95% das pessoas poderiam, de fato, estar fora das ruas. E é uma obrigação da cidade. Escuto, talvez, alguns atos nem preconceituosos, mas talvez por ignorância da palavra. Subi a estrada da capela e vi lá largado aquele monte de gente que tem que dar um jeito. Esses dias eu ouvi uma frase, subi no ônibus e tinha um rapaz lá, pelo amor de Deus, como é que ele estava vestido? É uma obrigação nossa, é uma obrigação da cidade. Hoje, nossa família está bem, de repente amanhã pode acontecer um desvio social, e como é que a gente cuida dessas pessoas? Não é? É questão da cidade. Um outro ponto também, valorização do ensino técnico. Encaminhando já para o final da minha fala, o ensino técnico é o único caminho que nos vai trazer um resultado mais rápido. Óbvio que se a gente pudesse ter 100% de engenheiros formados, teríamos 100% dos empregos de engenharia. Mas não é assim que as empresas trabalham. Para a gente conseguir uma produtividade alta, com baixo custo, e concorrer hoje em dia nas grandes empresas, é necessário ensino técnico. E aí eu vou lutar bastante também para os jovens. Planejamento eficiente para o sistema de saúde, é óbvio. Como é que a gente pode esquecer o que está acontecendo na cidade? Entendo todas as justificativas da falta de dinheiro. Não entendo a falta de planejamento. Não é um governo novo, é o mesmo governo, com as mesmas pessoas, que teve uma grande oportunidade. E aqui eu faço um desafio. Eu gostaria de saber claramente aonde foi que falhou. Qual é o problema de assumir essa falha? Erramos. Está aqui, poderia ter sido feito melhor. Precisamos de ajuda. Enquanto a gente não ouvir esse passo do Poder Executivo, e nós, vereadores, fomos lá e oferecemos essa questão, oferecemos essa ajuda. Eu não estou aqui recriminando ninguém, mas eu estou aqui fazendo um testemunho claro. Cada 5 reclamações, 4 é que não tem um determinado remédio, não tem um bom atendimento, etc, etc. Então, venho aqui humildemente oferecer a minha ajuda para a gente, de fato, buscar técnicas modernas de planejamento, para que a gente faça um budget, que a gente faça um orçamento participativo. Não é nenhuma receita de bolo, não é mágica. É fazer aquilo que é o básico, aquilo que eu preciso comprar. O item 6, atividades culturais e turísticas. Quem conhece Piracicaba, ali a Rua do Porto, pode fazer ideia do que é, de fato, uma atuação turística na cidade. Nós temos uma propaganda pronta. Eu trabalho há muito tempo com autopeça, viajo aqui no interior de São Paulo, não tem uma cidade que eu não vou, não existe uma montadora que eu não chegue, que eu falo que eu sou de Vinhedo, que eles falam, tem vinho lá, tem uva lá. Não é possível a gente não aproveitar essa capacidade, não é? Essa propaganda que a gente tem da cidade e trazer o turismo de volta para a cidade, né? Então eu quero trabalhar nisso também. Inclusão social, já falei um pouquinho, mas a inclusão social precisa ser concreta. Quando a gente fala de inclusão social, a gente precisa pensar a cidade como um todo. E aí eu quero fazer questão de defender também um pouquinho a causa da pessoa com deficiência, desde o esclarecimento, de fato, do que são os termos da pessoa com deficiência, até ações concretas, não é? Um assunto tão sério que precisa ser cuidado. E o último item que eu destaquei, que é o 8º item que eu quero ajudar a nossa cidade, é a questão da família. Família hoje que a gente precisa fazer uma pergunta, não é? De fato, quem é a família vinhedense? Quem são os familiares dos vinhedenses? Todo aquele que busca um recurso aqui na cidade, todo aquele que busca uma moradia, precisa de cuidado, não é? A gente tem aqui diversos vereadores e cada um com a sua especificidade. Eu quero crer que, meus queridos nobres pares, contem comigo para que essa ajuda seja feita, não é? E para terminar a minha fala, o que eu quero dizer nesse mês de janeiro foi muito corrido. Fomos a Embu das Artes, o PC fez o convite junto com o Rodrigo, fui com eles até lá, e a gente visualizou como é possível uma cidade muito mais pobre que a nossa colocar recursos para fazer tanta coisa boa. Tivemos também a nossa posse, tivemos várias visitas, mas eu quero destacar o único e apenas tema que está no começo só. A sessão extraordinária de sexta-feira falou dos estudantes. E aí eu faço uma pergunta para cada um de nós. O quanto que a gente vai se esforçar para que nós tenhamos estudantes formados daqui 2, 3, 4 anos? O quanto que a gente vai se esforçar para que, de fato, a prefeitura honre aquilo que ela deveria ter pensado ano passado? A gente precisa lutar para que o transporte universitário seja eterno. É isso a minha fala.